Bom, a nossa aula de bibliologia. O que nós vimos até agora? Primeiro, nós estamos na origem das Escrituras. Vimos que Deus, ele escolheu o primeiro autor humano para escrever a Bíblia, Moisés. Moisés foi preparado em toda a ciência do Egito, que incluía astronomia, medicina, geografia, arte militar, artes cênicas, tudo isso tinha dentro do Egito. Medicina, agronomia. O Egito tinha todos esses tipos de conhecimento, todos. E a gente deu alguns exemplos aqui, que não dá para mumificar fazer uma múmia, mumificar um cadáver, e ele permanecer intacto por 5.000 anos sem um avançado conhecimento de medicina. Isso mostra para a gente que o Egito era muito avançado. Moisés sai do Egito com 40 anos, formado, está formado para ser o príncipe do Egito. Foi para Midian, lá ele passou 40 anos na tenda do sogro dele, que era Jetro, e nesses 40 anos ele teve contato com outros povos de outras culturas, porque eles passavam pela linha, era uma linha de rota, tá bem? Sair da Babilônia, entrar em Canaã, passar por Midian e descer pelo Sinai até o Egito, era um caminho de rota das caravanas. Eles são chamados de ismaelitas e também são chamados por nós, né, de árabes. Quem são os ismaelitas? Descendentes de Ismael, primeiro filho de Abraão. Então Ismael foi para o deserto, teve 12 príncipes, 12 filhos. Os 12 filhos de Ismael formaram 12 reinos. E esses 12 reinos, eles tinham os seus sheiks. O que é um sheik? Sheik é um príncipe árabe, um príncipe do deserto. Então eles praticavam a religião de Ismael ou a religião dos povos do deserto. Moisés passou 40 anos ali. Moisés não era monoteísta, tá bem? Ele era politeísta, não se esqueçam disso. Por quê? Ele era do Egito. Depois ele vai para Midian. Ali se pratica o politeísmo. Mas havia a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, portanto, um Deus monoteísta. Mas não havia uma revelação ainda de que Deus de Abraão, Isaac e Jacó era o único Deus. Quando é que vem essa revelação de que só há um Deus? Êxodo capítulo 20. De Gênesis capítulo 3, quando tem a queda de Adão, até Êxodo capítulo 20, não tem uma revelação de que Deus é o único, só existe um Deus. Mas eu pensei que eles já sabiam, não sabiam. Bem, o que eles praticavam? Praticavam um politeísmo. Cada povo, cada tribo, cada nação tinha o seu Deus maior, e do lado do Deus maior um panteão. O que é um panteão? É um altar cheio de deuses. Isso é um panteão, é a morada dos deuses, chama-se panteão. Os povos da antiguidade tinham panteões. Inclusive vai passar um filme aí, quem quiser ver, está no Netflix também, chamado Deuses do Egito. Ali você vai ter uma ideia do que eu estou falando, porque está dentro do nosso contexto. Estamos falando de Moisés, e lá ele vai falar sobre os deuses que haviam no Egito. Moisés agora ele recebe um chamado de Deus, Monte Sinai. Monte Sinai, Deus aparece para ele, e aí Deus diz a ele: eu sou o Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus dos teus pais. Desci para ver a aflição do meu povo no Egito e tirá-lo de lá. A partir daí começa uma revelação para Moisés de que não existem vários deuses, existe um único Deus. Mas Deus ainda não havia revelado. E quando nós estamos estudando bibliologia, algumas palavras os irmãos devem memorizar. Inclusive, falando em memorizar, nós temos um exercício que eu deixei aí de terça-feira, tá bem? Aí eu vou depois, no momento que a gente tomar um café, ficar mais tranquilo, fazer o exercício, perguntar um livro da Bíblia, a quantidade de livros que tem, a quantidade de capítulos que tem neste livro, tá bem? Para você evitar dizer Salmos 151. Bom, vai exercitando, vocês têm 1 ano e meio para fazer esse exercício, fica tranquilo, bem? Não vale nota, tá? É só para a gente exercitar. Então o que acontece? O Moisés está no Egito, Deus agora vai falar com ele, vai chamá-lo para que ele se torne um monoteísta, mas ele ainda não sabe o que existe. Existe um politeísmo, vários deuses. Moisés ele vai para o Egito, liberta o povo, mais ou menos 1 ano, a gente estudou Pentateuco, né? 1 ano aquelas pragas caindo do Egito, 1 ano.
Depois de um ano, Deus chama Moisés para o alto do Monte Sinai. E no capítulo 20 é a primeira vez que Deus revela para Moisés que os outros deuses não existem. Não há outro Deus diante dele. Você vê a paciência de Deus, a longanimidade de Deus. Como que Deus tem prazo e paciência para cumprir os prazos. Olha, ter paciência para cumprir prazo é algo assim que é uma habilidade. Deus tem. Deus esperou de Adão até Moisés. Nós estamos falando aqui de 2000 anos de espera para Deus chegar e dizer o seguinte: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso? Não existe outro Deus. Ouve, ó Israel. Os judeus chamam isso de Shema, tá bem? Shema é ouve. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Ponto. Demorou 2000 anos para Deus revelar que Ele era o único. Suportou a idolatria e o politeísmo dos povos. Chamai grego? Oi? Chamai é uma pronúncia grega? É hebraico. Isso. Chamai é o hebraico. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Então é a primeira vez. Aí quando a gente está estudando bibliologia, a gente vai encontrar algumas palavras que tem que memorizar. Dá para vocês memorizarem. A palavra revelação, a palavra inspiração e a palavra iluminação. 3 palavras: revelação, inspiração e iluminação. Para não confundir, quando você ouvir o pregador pregando a palavra de Deus em cima do púlpito, aí ele vai dizer o seguinte: olha, Deus me revelou a palavra. Ou então, eu estou inspirado. Bom, ele está falando isso, mas a inspiração dele não é a mesma inspiração da Bíblia. A inspiração dele quer dizer que ele está entusiasmado, ele está envolvido, ele está empolgado. Então ele está inspirado, está sentindo a manifestação da presença de Deus. Mas não é a inspiração das Escrituras. Deus me revelou a palavra. Mais uma vez, ele não está usando o mesmo conceito do que a bibliologia usa. Por quê? O que é revelação? É isso aqui, ó. Moisés está lá buscando as ovelhas de Jetro. Aí ele vê uma sarça ardente. Ele vai se aproximando e diz: me virarei para lá para ver que negócio é esse. Aí ele vai se aproximando e a sarça ardente diz a ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás pisando é terra santa. Voz de Hollywood, né? É assim que a gente imagina Deus falando. Não dá para imaginar Deus falando: Moisés, tira o sapato, porque aqui você não pode pisar desse jeito, não. Eu não consigo imaginar assim. Eu imagino aquele negócio do Charlton Heston, tá bem? Os 10 mandamentos lá dos anos 60, 70. É aquele, tá? Não é esse novo que saiu aí, não, que é meio sem inspiração. Imagina assim. Mas tá bom, Deus falou com Moisés. Agora Deus está revelando. Está se revelando para Moisés. É só a revelação. A palavra revelar. O que significa revelar? Repetir, tá bem? Repetir, ó, rede repetir. A luz, tá bom? Revelar é trazer luz e mais luz e aumentar a luz. Isso é revelar, revelação. Igual o filme que a gente tirava antigamente, tirava foto, aquelas máquinas que a gente tinha, que levava o filme, demorava lá um punhado de dia para ir buscar e até esquecer de buscar. Quando ia lembrar, as fotos já estavam desatualizadas, né? E outras queimavam, uma tristeza. Ah, queimou essa foto. E colocar no binóculo. Então, revelar. Estava escondido, agora teve luz e foi mais luz, revelado. Bem? O que é a revelação? Revelação é um ato exclusivo de Deus, onde a porta está fechada e a maçaneta é pelo lado de dentro. Então, se você olha, você não enxerga nada, você não ouve nada, você não entende nada. Se não houver uma revelação, Deus pegar a maçaneta do lado de dentro, virar e abrir a porta e se revelar, esquece. Por isso que Moisés escreveu: as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, as ocultas pertencem a Deus, as que não foram reveladas. Martinho Lutero, que a gente ainda vai estudar nesse curso um pouquinho, vou falar bastante de Martinho Lutero aqui, várias vezes. Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: olha, Deus, ele tem 2 faces, uma que ele revelou e a outra que ele não revelou, que ele escondeu. Então,
o Deus revelado. Qual é o Deus revelado? De Martinho Lutero. Deus revelado é aquele que se revelou pelas Escrituras, Antigo e Novo Testamento. O que de Deus pode se conhecer está entre Gênesis e Apocalipse. Entre Gênesis e Apocalipse, 66 livros, você pode estudar a sua vida inteira e fazer todas as perguntas que você quiser. E você pode, amarelar as páginas da sua Bíblia, que não tem problema nenhum. Dentro do que está revelado não há pecado nenhum, você tem direito, acesso. Senhor, está escrito, não estou entendendo, quero entender. Olha, se Deus já revelou, precisa de mais alguma coisa. O que precisa? Bom, se Deus revelou, você precisa de iluminação, que é o segundo conceito, na verdade é o terceiro. O que é iluminação? Iluminação é você abrir o texto, ler o texto e você entender o que está escrito, porque o Espírito Santo está te iluminando. Você não está inspirado, você está iluminado. Quem é que está inspirado? Inspirado foi o profeta que escreveu. Inspirado foi o apóstolo que escreveu. Inspiração é para o autor que está escrevendo. A gente chama de autógrafo, tá bem? Bibliologia é assim, essa é a palavra nova para a bibliologia. O que é o autógrafo? Autógrafo é o que escreveu o texto original. Esse é o autógrafo. O texto original de Paulo, o texto original de Pedro, o texto original de Jeremias. Ele é o autógrafo. É o que escreveu. Autós, eu, grafo, escrevi, tá? Do grego. Autós é eu, a minha pessoa. E o grafos, escrevo. Então eu sou o autógrafo. Eu, Isaías, escrevi o livro de Isaías. Sou o autógrafo. O que aconteceu com Isaías? Recebeu uma inspiração de Deus para que ele pudesse escrever as profecias dele. Isaías, homem comum, natural, igual a gente. Só que ele mesmo disse: Deus me deu uma língua erudita, me deu sabedoria dos sábios. E com essa sabedoria dos sábios, aí Isaías ia lá e vou escrever. E começava a escrever a visão que ele teve. Visão que o Senhor concedeu a Isaías no ano que morreu o rei Uzias. Foi escrevendo. Naquele momento, Isaías ele ficava inspirado. O que significa a palavra inspirado? Significa que Deus chegou bem pertinho do profeta ou do apóstolo e Deus começou a ler o texto que ele estava escrevendo e Deus ia respirando em cima dele. Deus está respirando, Deus está soltando o vento, o hálito. E como Deus está respirando bem em cima do profeta, o profeta tem que respirar também, correto? Essa é a linguagem poética. Aí o poeta faz assim, Quando o poeta fazia, ele sugava a respiração de Deus. Então Deus está respirando e a respiração de Deus me dá inspiração. Eu inspiro, inspiro, respiro, inspiro, respiro. Então essa é a linguagem poética. O profeta Jeremias, ele vai escrever. Eu quero escrever, mas eu não sei o que eu vou escrever. Senhor, eu preciso escrever. Aí estou com a pena na mão aqui. Aí Deus chega por perto de Jeremias e Jeremias se sente inspirado. Livro do profeta Jeremias, filho de Ioquias, dos sacerdotes de Anatote. Aí ele vai escrevendo. Isso é um milagre. Por que é um milagre? Porque se ele está inspirado por Deus, não pode haver um erro. Qual erro? Não pode haver erro de doutrina. A inspiração de Deus para a Bíblia garante para nós que as doutrinas das Escrituras não são falsas. Não tem erro de doutrina nas Escrituras. Não tem erro de doutrina. A palavra de Deus é reta, a Bíblia diz. É reta. A palavra de Deus é perfeita. Não tem erro de doutrina aqui. Mas nem sempre, quando o profeta estava escrevendo, ele sabia o que ele estava escrevendo. Ele escrevia por inspiração de Deus, com as palavras dele, no estilo dele, mas ele não sabia exatamente o sentido da profecia. Quem disse isso foi o apóstolo Pedro. Pedro disse: os profetas nos profetizaram, mas não sabiam que era para nós que eles estavam profetizando. O Espírito Santo que estava nele fazia eles inquirirem de Deus: Senhor, sobre quem que o Senhor está falando aqui? E o Espírito Santo revelava para eles que não é para vocês, é para o povo que vai vir. Nem sempre o profeta sabia com exatidão o sentido do oráculo. A palavra é oráculo, tá bem? Oráculo do Senhor. O que é o oráculo do Senhor? Palavra, oral, tá vendo? Oráculo do Senhor, está saindo da boca. Então Deus está oralizando, Deus está falando.
Oráculo do Senhor. Então, quando Deus está falando, você não pergunta mais nada, você deixa Deus falar à vontade. Pergunta depois que ele terminar, tá bom? Deus está falando. Deus fala e você ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus está respirando. O profeta está inspirado. Agora ele escreveu, só que eu não entendo. Como eu não entendo, eu preciso de iluminação. Eu não preciso de inspiração para ler a Bíblia. Hoje eu estou inspirado a ler a Bíblia. Eu preciso de iluminação. Eu preciso pegar o texto de Mateus e começar a ler o texto, e ler o texto, e Deus tem que me iluminar, porque senão eu não consigo entender o que está escrito no livro, em bom português, seguindo as regras da gramática, corrigido, com ortografia perfeita, concordância verbal. Eu não entendo, mas eu aprendi o português desde a primeira série. Por que eu não entendo esse livro aqui? O que acontece? Iluminação. Além de ter uma boa educação, uma boa leitura, precisa de iluminação de Deus para o texto ficar vivo, para você entender que o texto está falando com você e sobre você e para você. Iluminação. Agora, eu falei para vocês que são 3 palavras que a gente tem que memorizar, que é, a primeira é Revelação. a segunda, Inspiração. e a terceira, Iluminação. glória a Deus. Então tá ótimo, tá ótimo. É isso aqui, ó. 3 dedos você já sabe. O que é revelação? Revelação é o seguinte, está lá o Jeremias, sempre o Jeremias. Aí Jeremias, Deus pergunta para ele: o que vês, Jeremias? Aí Jeremias olha em volta, tem mato para tudo quanto é lado, tem pedra para tudo quanto é lado, tem lagarto, tem um monte de coisa. Aí ele olha e ele vê: eu vejo uma vara de amendoeira. Mas como que aquela vara de amendoeira se destacou entre as outras plantas, entre as pedras, entre os bichos? Revelação. Quando você tem uma revelação, Deus dá um zoom, tá bem? Ele aumenta a importância daquele assunto ou daquele objeto. Ele olhou em volta, tinha tudo para ele falar assim: eu vejo uma pedra, vejo uma nuvem, vejo um gato. Não, mas ele viu uma vara de amendoeira, porque Deus estava revelando para ele, tirando a tampa. Ó, revelação, Deus abriu a porta por dentro, enxerga. Agora que ele teve a revelação, o que viste, Jeremias? Senhor, vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus diz a ele: vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Qual que é o significado disso? Não sei, mas eu sou Jeremias, eu vou pegar e vou escrever, porque Deus me deu a revelação. Aí lá vai Jeremias agora escrever a revelação que Deus deu para ele. Como é que eu vou escrever isso? Eu vou escrever assim. Aí Deus vem, respira e ele inspira, por inspiração de Deus ele escreve do jeito que Deus falou com ele. Só que ele tem que escrever em hebraico, porque Deus não escreve em hebraico. Quem escreve em hebraico é o Jeremias. Quem escreve em hebraico é o Moisés. Deus não escreve nem em hebraico, nem em português, nem em grego. Deus escreve na língua do Espírito, mas ele escreve em hebraico. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Mas por quê? Qual que é o significado? Eu não sei o que é o significado da vara de amendoeira. Aí lá vai você, estuda, lê, ora, pergunta para Deus. E se Deus não te iluminar, você não entende o que significa a vara de amendoeira. Você não entende. Mas trocando em miúdos para vocês aqui, tá bem? Um dado histórico. A vara de amendoeira significa aquela vara de marmelo. Se fosse aqui no Brasil seria a vara de marmelo, tá bom? Que a mãe deixava bem sequinha e mandava o filho pegar na roça, para o filho trazer, para ela poder depenar a varinha e deixar assim, ó. É o símbolo do quê? Da correção. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Olha a vara na minha mão, vou sentar no lombo. É o que Deus diz. Então você vê, nessa passagem já mostrei para vocês aqui: revelação, inspiração e iluminação. Sem isso aqui a gente não faz mais nada. Então eu vou pregar a palavra hoje. Eu preciso de iluminação, porque inspirada a palavra já está, tá? A Bíblia já está inspirada. Revelada a palavra já está. Eu preciso de iluminação. Para nós hoje, irmãos, só restou iluminação. Inspiração e revelação não temos mais. O cânon está fechado. O que é cânon? Cânon é a quantidade de livros que foram inspirados por Deus. Isso é cânon. O cânon já está fechado. O que significa a palavra cânon? De cana, tá? Cânon vem de cana. Eles usavam uma cana para medir. Então, dentro dessa medida tem alguns padrões. Todos os livros que passaram por esses padrões estão inspirados.
foram reconhecidos como inspirados. Livro que não passou pela régua, pela cana, eles chamam de apócrifo. A palavra apócrifo significa espúrio, não inspirado, tá bem? Então é um apócrifo. Os judeus escreveram, por exemplo, o Testamento dos 12 Patriarcas. Aí pegou os critérios, e os judeus que fizeram o cânon do Antigo Testamento falaram assim: não passa. O Testamento dos 12 Patriarcas não é inspirado. É um livro de leitura, de consulta, mas não é inspirado por Deus. Tem erro de doutrina. Tem muito erro de doutrina aqui, contradiz a fé. Então, o Testamento dos 12 Patriarcas não entrou. O primeiro e o segundo livro de Enoque também não entrou. O primeiro e o segundo livro de Macabeus não entrou. O livro de Judite não entrou. O livro de Tobias não entrou. Então, os livros que não entraram no cânon do Antigo Testamento são aqueles que não obedecem às regras que foram estabelecidas pelos estudiosos. Então, a primeira regra, tá bem, é uma regra que tinha que ter sido escrito em hebraico genuíno, hebraico mesmo. Se não for escrito em hebraico, não serve. Isso aí é Antigo Testamento. Tinha que ter sido escrito em hebraico. Segundo, não podia contradizer a fé monoteísta, a fé dos judeus, da existência de um único Deus. Qualquer livro que ensinasse a invocar um segundo Deus já não passava. E terceiro, tinha que estar de acordo com o ensino dos rabinos. Os rabinos. Foram aprovados 39 livros, além de haver uma regra chamada de ancestralidade. O livro tinha que ser um livro ancestral, tinha que ser um livro muito antigo, desde os tempos de Moisés até os tempos de Esdras, que foi o primeiro dos escritores bíblicos que conseguiu montar a Bíblia inteira, Esdras. O processo chamado de canonização, depois a gente entra aqui na cronologia, tá bem? Processo de canonização, ele é bem tardio, ele demorou para acontecer. Ele começou com Samuel, profeta Samuel. O que o profeta Samuel fez? O profeta Samuel pegou todos os livros que foram escritos desde os dias de Moisés até os dias de Samuel. Ele pegou esses livros. Que livros são esses? O Pentateuco, que é o que nós temos, o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth e o primeiro e o segundo livro de Samuel. São esses livros que tinha. Ele pegou esses livros, preservou esses livros dentro do tabernáculo, fez cópias, espalhou esses livros aí como sendo livros canônicos, livros inspirados por Deus, e aí você tem o primeiro cânon do Antigo Testamento, só que não completo do jeito que está aqui, tá bem? Dividido em capítulos, versículos, organizado, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, não, nada disso. Eles tinham um outro livro no tempo de Moisés, de Samuel, chamado o Livro do Reto, ou o Livro da Retidão. É o nome do livro, tá? Livro da Retidão. Esse livro era consultado por Samuel. Lá eles escreviam as crônicas. O que é uma crônica? É a história contada cronologicamente, sabe? No tempo. Isso é uma crônica. Segue a ordem cronológica. Então Samuel foi o primeiro. E por que ele escreveu só o primeiro e o segundo Samuel? Morreu. Foi de morto, não tinha mais jeito. Morreu, mas manteve a tradição. Aí surgiu aí depois eu vou fazer uma pergunta que está bem no topo da cabeça, tá? Vocês vão ter que matar a charada aí sem eu falar, senão não vale. Bem? Mas eu já estou dando a dica, ó. Começa com Moisés, depois tem Samuel, aí vem depois o segundo profeta que vai mexer e formar um novo cânon, ou reconhecer mais livros, que é o Ezequiel. O profeta Ezequiel na Babilônia foi o segundo escritor, autógrafo, como já falei, autor, que ajuntou mais um punhado de livros e reconheceu eles como canônicos. Eu só tinha até segundo Samuel, mas agora já tenho o primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas. Agora eu já tenho o livro de Neemias, não tem? Tem o livro de Neemias, tem o livro de Esdras, tem o livro de Esther. Já tem esses livros. Outros que eu tenho também: livro de Oséias, livro de Isaías, livro de Jeremias. Por quê?
De Moisés até Samuel, aproximadamente 500 anos. De Samuel até o Ezequiel, aproximadamente mais uns 500 anos. Então você vê um salto de 500 em 500 anos. Depois do Ezequiel, você está já na Babilônia. Da Babilônia, ele pega lá os livros de Daniel, vão parar na mão de Ezequiel também. O livro de Jeremias vai passando para na mão de Ezequiel. Depois do cativeiro, eles passam 70 anos na Babilônia, vão para Jerusalém. E lá em Jerusalém, o quarto homem que vai montar um cânon. Qual que é o quarto homem? Esdras. Esdras foi o último de todos eles, que colecionou todos os livros de Gênesis até os dias dele, incluindo os 4 profetas maiores. Quais são os 4 profetas maiores? Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel. 4 profetas maiores, incluindo também os 12 livros históricos, o Pentateuco, os 5 livros poéticos. Quais são os 5 livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O que faz o Esdras? Ele pega esses livros e ele passa por esse critério. É um livro antigo, ancestral? É um livro ancestral. Está escrito em hebraico? Está escrito em hebraico. Ele defende a fé no único Deus, uma fé monoteísta? Defende. Tem reconhecimento dos antigos aqui da comunidade de Israel? Pode ser ensinado? Pode. Quantos livros são reconhecidos? São reconhecidos 22 livros. Por que 22 livros? Porque eles pegam os 12 profetas menores e ajuntam num livro só. Bem? E eles pegam aqueles livros pequenininhos e ajuntam num livro só. Então, contando, deu 22. Para nós não é 22. Para nós são 39. Por que 39? Porque a gente divide cada livrinho em um livro único. A gente não ajunta num rolo só. Para eles, o cânon deles tem 22 livros. Para nós, tem 39 livros. Começou a ser escrito quando? Com Moisés, por volta de 1500 a.C. Parou de ser escrito quando? Parou de ser escrito ali com os profetas Malaquias, bem, profeta Ageu, profeta Zacarias, com eles. O Esdras parou de ser escrito por volta do ano 440, 445. Arredondando, nós temos aí 1000 anos para ficar pronto o Antigo Testamento. Arredondando, tá bom? Não é exato. 1000 anos. Durante 1000 anos, Deus escolheu aproximadamente 40 autores, 40 escritores, que não escreveram a Bíblia toda numa sentada. Eles foram escrevendo a Bíblia. Vinha a inspiração, escrevia. Parou a inspiração, vai tomar um lanche. É igual nós aqui. Deu 20 minutos, eu paro a gravação, vou para o lanche. Então não é o tempo todo que ele ficava inspirado. Terminou a revelação, terminou a inspiração, acabou a tinta, para, volta depois. Por isso, a primeira parte, que é a revelação, Deus está fazendo, abre a porta da revelação. A segunda parte, que é a inspiração, Deus está fazendo. Receber a inspiração é o homem, escrever é o homem, em hebraico é o homem. Como em hebraico? Aqui eu vou passar a Bíblia na mão do irmão Wagner, por gentileza. Aqui está a Bíblia em hebraico, tá bem? Para vocês darem uma lida. Então começa assim: por onde ler a Bíblia em hebraico? Bem, você vai ler a Bíblia em hebraico aqui, ó, daqui para cá, tá bem, ó. É assim que se lê a Bíblia em hebraico. E é da última página para a primeira. Bom, então você vai pegar a Bíblia assim, ó. Você pega a Bíblia assim, aí você começa a folhear ela assim, ó, de trás para frente. Aí você está lendo em hebraico. Pensa se não precisa do poder de Deus para fazer um negócio desse. Precisa, né? E tem que ser muito inteligente para escrever de trás para frente e sem as vogais. Pensa, vou tirar aqui a letra O, ó. Tira aqui, fica só CRNLG. Dá para ler cronologia como? Sem as vogais. O Antigo Testamento é assim, não tem vogais. Não tem vogais. Como que eles faziam? Na oral, na oralidade. Recitavam. Tinha que memorizar a Bíblia. Eles memorizavam a Bíblia para não errar. E aí estou eu aqui, memorizei e estou falando a Bíblia de cor. Você também memorizou. Aí eu falei uma palavra errada, você levanta e fala: Rabino, o senhor errou aquela letra lá, pode voltar.
porque todo mundo tinha que ter a Bíblia de cor. É difícil alguém então cometer um erro de pronúncia. Essa é a certeza que nós temos de que estamos com um livro sui generis. O que significa sui generis? Sem igual, bem? Sem igual. Isso é sui generis, é único. Pela tradição do povo. Aí eu falei para vocês que eu tinha uma charadinha, que eu já vou fazer uma pausa aqui. E a charada é o seguinte: 4 autores foram responsáveis pelo processo de canonização. O que é canonização? É o reconhecimento dos livros inspirados. E o que não for inspirado não entrou na Bíblia. Quantos foram inspirados? 39. Quanto tempo demorou? Por volta de 1000 anos. Quantas pessoas? Mais ou menos uns 40 homens envolvidos nisso aí. A inspiração foi de uma vez só? Não, foi aos poucos. Tempo tudo espalhado. Ótimo. Mas só que 4 homens foram usados por Deus para poder fazer o cânon do Antigo Testamento. Vocês percebem que eu não estou entrando no Novo ainda. Estou ficando só no Velho Testamento. 4 homens. Quem foram esses 4 homens é a primeira pergunta. E o que eles têm de coincidência nesses 4 homens? É a charada, tá bom? Responde agora, pode ser depois. Agora.